Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vocês chegaram. Abra sua Bíblia, meus queridos. Salmo de número 67. Salmo de número 67. Convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. O salmista, esse Salmo 67, ele faz no refrão do Salmo uma convocação para que todos os povos venham em louvor ao nosso Deus, para que todos os povos venham em louvor ao Criador. Você veio aqui nesse culto, meu irmão, minha irmã, para mais um culto, mais um domingo, mais um compromisso. E a convocação é a mesma que o salmista fez lá milhares de anos atrás. Louve-te, ó Deus, todos os povos. Louvem os povos todos. Naquele tempo ele tinha uma visão limitada acerca de quem eram todos os povos. Hoje, a palavra do Senhor ela já correu o mundo. Os 5 continentes já existem pessoas que representam o nome do Senhor. O Evangelho já chegou em Samaria, em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, já chegou aos confins da terra. O Evangelho chegou até nós. E a palavra permanece a mesma. Louve ao Senhor todos os povos. Você é convocado nessa noite a louvar o Senhor. Você é chamado nessa noite a depositar a sua esperança no Senhor. Você é chamado nessa noite para despejar a sua expectativa no Senhor. E você pode ter certeza que Deus lá do céu, Ele ouve a sua voz. Deus lá do céu, Ele está com sua atenção voltada para você aqui nessa noite. O que atrai o coração de Deus, o que atrai a atenção do Senhor, é um coração sincero, um coração que se derrama, um coração em sintonia com a adoração que existe no céu. Você pode não ter a voz mais afinada, você pode não ter o conhecimento mais vasto, você pode não ter a oratória mais apropriada, você pode não ter a roupa mais fina, mas Deus ele não olha para essas coisas são superficiais. O que Deus olha do céu é um coração desejoso de se encontrar com Ele, um coração desejoso e sensível à voz dEle, à ação dEle. É isso que Deus ele requer de você nessa noite, meu irmão, minha irmã. E uma vez que você tem esse coração sensível, o Espírito Santo, ele faz a obra. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra,
Ele é fiel para completá-lo até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. E hoje é mais um dia dessa construção. Hoje é mais um dia dessa obra que está em continuidade. E você vai ver a ação do Senhor nessa noite. Somente creia no nome de Jesus. Feche seus olhos. Entre em adoração com o Senhor nessa noite. Fala com seu Pai. Coloque o Senhor como uma prioridade do seu coração nessa hora. Coloque o Senhor como uma prioridade do seu ser nessa hora. Que suas preocupações, suas inquietações, os seus dilemas sejam colocados, lançados fora. Que a sua atenção esteja somente no Senhor nesse tempo. A sua atenção esteja somente no Senhor nessa hora, meu irmão, minha irmã. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. A Ti, Deus Santo, nós erguemos as nossas vozes, nós erguemos os nossos olhos, nós erguemos as nossas mãos em adoração, rendição a Ti, Senhor. Nós voltamos a nossa atenção, o nosso olhar somente para o Senhor. Que na noite de hoje, ó Deus Santo, o Senhor faça conforme o Teu querer, Senhor. Que a Sua vontade ela seja manifesta nessa noite. Que o desejo do nosso coração seja somente o Senhor. E que nada, nem ninguém, seja capaz, ó Deus Santo, de impedir o agir do Senhor sobre a sua igreja nesse tempo. Sobre os seus filhos e filhas aqui nessa noite, ó Deus. Que haja renovo, que haja respostas. E que o Senhor fale a cada coração aqui, ó Deus. A cada vida aqui, Senhor. Por cada aquele que está sendo submetido, ó Deus Santo, à Tua ação aqui nessa noite. E que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo. Que o Seu nome seja exaltado em todo o tempo, Senhor. É que nós oramos, ó Pai. Certo que o Senhor nos ouve. Que o Senhor fala infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence todo o louvor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Adoramos a Ti, Jesus. Adora o Senhor, exalte Ele, renda-lhe a sua adoração. Reconheça quem o Senhor Ele é, reconheça a grandeza, a soberania, a majestade do Senhor nessa noite. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos.
Teu amor é pra sempre. Aleluia, Jesus. Nós Glória a louvamos Deus. ao teu nome, Pai. Em Jesus. Nós louvamos a ti, Deus, declaramos que tu és bom e todo o tempo o Senhor é bom, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus. Nós louvamos ao teu nome, tu és agora aqui neste lugar, só tu és santo, não há outro como tu, Paizinho. Tu és santo, Jesus. Amém? Nesse mesmo Espírito, vamos sacrar os dízimos e as ofertas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Testemunho. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Muito glorificado é o santo nome, Senhor. Querido Deus, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado, por mais um privilégio sobre Deus nesta noite, Senhor Deus. Pai, muito obrigado a cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, que Senhor, em tua casa, visite das ofertas, Senhor. Que o Senhor possa poderosamente abençoando, Senhor Deus. Nossa bênção não precisa dele, Pai amado. Eu só quero a nossa fidelidade servir no teu altar. A tua palavra diz que nós somos fiel no pouco, no muito, Senhor nos coloca. Reconhecemos, Senhor, que é o pouco no mundo que tem dado. Abençoa, Senhor, para o teu reino de crescimento. Pai, em nome de Jesus, eu venho falar com cada um nesta noite. Como eu já está falando, continuo falando, ministrando em cada coração, em cada mente. O Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um, Pai. Basta nós verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor. Só o Senhor tira todos os vícios, Senhor Deus, e todas as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos que não se encontram, Senhor. Não sei o motivo de cada um deles, nós conhecemos cada um, Pai. Nós conhecemos o Senhor, Deus da salvação, Pai. É o Deus da provisão, Senhor. Nós somos que abre porta, não existe, fecha quieto, eu quero que seja fechada, Pai amado. Em nome de Jesus, seja com cada um. Mostra para eles que ele venha ter alegria de estar na tua casa, Pai amado. Que ele venha reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor não precisa deles, Pai amado. Pai, é eles que necessitam da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o céu da serra, Senhor. Abençoa cada morador deste lugar, Senhor. Abençoa também aqueles que já estiveram aqui ou se encontram afastados. Vai no corpo de cada um deles, Pai. Mostra para eles que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer. E fala com nós através da tua palavra que é santa e verdadeira. Abre o nosso entendimento, Deus, abre o nosso coração para receber a tua palavra que é santa, Pai amado, em nome de Jesus. Seja com cada um, Senhor. Louvado e agradecido é teu santo nome. Toda honra, toda glória pertence a teu santo nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim que te oro, Deus, dá sua graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia.
Reconhecemos, Pai, que não há outro como Tu, que só Tu és santo, que só Tu és digno, Deus, de toda adoração, de toda exaltação. Nós rendemos a Ti, Pai, toda honra, toda glória, Tu és adorada aqui neste lugar, Jesus. Tu és santo, Jesus, não há outro como Tu, Pai. Glória a Deus. Nós rendemos a Ti, Deus, a nossa adoração, Jesus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nós anseiamos pela Tua presença, Pai, nós anseiamos por mais de Ti, mas do Teu Espírito, Jesus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Jesus. Só Tu és santo, Pai. Santo, 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 não há outro como Tu, Jesus. Eu não conheço outra canção que descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção
Tu és santo, nós te adoramos, Pai. Bendizemos ao teu nome nessa noite, Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o seu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra da verdade. Que em nome de Jesus, ó Deus Santo, ela encontre morada nos nossos corações. E conforme diz o profeta Isaías, que ela vá e produza o resultado que está sendo enviada nessa noite. É o que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, meus irmãos. O livro do Apocalipse é um livro que, conforme diz lá no primeiro versículo do próprio livro, ele diz que é uma revelação. Mas que revelação? Uma revelação dada pelo próprio Deus ao apóstolo João. Revelação acerca das coisas que estariam por vir. Uma revelação acerca do triunfo da igreja. Uma revelação acerca do triunfo de Cristo Jesus. Uma revelação acerca do triunfo do bem contra o mal. Uma revelação acerca da última batalha, aonde Cristo triunfará, onde a igreja triunfará. E aquilo que
sofremos no passado, as tribulações, a tristeza, as dores, as enfermidades, elas não mais existirão. Porque a partir do momento do triunfo, serão feitas novas todas as coisas. Essa é a revelação que o próprio Deus deu a João, para trazer esperança aos nossos corações, para trazer a esperança para a igreja, para que nós continuemos na batalha, para que nós continuemos fiéis a Ele, porque Ele já está mostrando qual é o final da história. A nossa expectativa em Deus, aquilo que nós desejamos mais em Deus, é a salvação que nós já nos está garantida através de Cristo Jesus. Mas quando nós obtemos a salvação, nós não vamos para o céu de imediato. Nós permanecemos aqui nessa terra. Nós permanecemos sobre as mesmas dores. Nos permanecemos sobre as mesmas situações, as mesmas aflições. Mas o que nos dá força para continuar, além da ação do Espírito Santo, é nós sabermos dessa revelação que já foi dada. E sabemos que Deus ele é fiel. Se Deus ele cumpriu tudo aquilo que Ele falou no passado, Ele é o Deus que vai fazer cumprir tudo aquilo que ainda não aconteceu. Tudo que ainda está no futuro. E no livro de Apocalipse, nós temos particularmente as cartas às 7 igrejas da Ásia. E a carta que nós lemos é a carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia, que é uma cidade que até chegar o nome de Filadélfia, ela teve outros 2 ou 3 nomes. E quando ela se estabeleceu com o nome de Filadélfia, o conquistador ali, a pessoa que foi ele dominar a cidade, ela quis fazer uma homenagem ao seu irmão. E ele colocou o nome de Filadélfia, porque Filos é um amor de irmão. Filadélfia era para ser ali na ótica daquela pessoa que conquistou e reconstruiu a cidade onde imperaria esse amor. E ela era uma cidade colocada em um local estratégico, numa rota de comércio, onde passavam muitas pessoas. Uma cidade que tinha tudo para prosperar. Uma cidade que tinha tudo para avançar. Uma cidade que tinha tudo para ser uma referência. E assim como a igreja, o Evangelho está dizendo, ele ganhou o mundo. Quando ele chegou até a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela tinha uma característica singular. Diferente de outras igrejas, a igreja de Filadélfia era basicamente formada por pessoas que estavam transitando, pessoas que não eram fixas na cidade, que estavam ali só de passagem, por trabalhadores e por escravos. Uma cidade que era uma porta, uma ponta, uma cidade que era referência, uma cidade que tinha tudo para prosperar, uma cidade onde tinha pessoas de influência. A igreja de Filadélfia era uma igreja onde as pessoas eram pessoas comuns, eram pessoas simples, não eram pessoas abastadas, não tinham pessoas de influência, não tinham pessoas de destaque. O que marcava a igreja de Filadélfia, o que ganhou de destaque a igreja de Filadélfia, era a sua fidelidade ao Senhor. A característica maior da igreja de Filadélfia era que os seus membros, apesar da sua pobreza,
apesar da sua simplicidade, apesar da sua falta de recursos, ela era uma igreja que não abria mão da sua fé. E aí nós vemos a igreja de Filadélfia e nós olhamos para nós. Quem aqui entre nós é alguém de influência? Quem aqui entre nós é alguém abastado, rico? Quem aqui entre nós é alguém que é igual o Silvio Santos, fica dando dinheiro para os outros, jogando aviãozinho? Aqui nós somos uma igreja formada, vamos falar na linguagem do... Só falar que eu sou preconceituoso, não gosto de esquerdista, usar a linguagem da esquerda. Aqui nós somos uma igreja do proletariado. Uma igreja da classe trabalhadora. Uma igreja onde não tem nenhum patrão. Uma igreja onde não tem nenhum burguês. Eu me lembro do meu tempo de PSTU, contra burguês, no ano 16. Deus me libertou, graças a Deus. Mas o que nos mantém firmes? O que mantém essa porta aberta? O que mantém essa estrutura para que nós continuemos a pregar? O que nos mantém aqui vindo todas as programações? Tudo isso é a fidelidade que nós temos ao Senhor. Não temos dinheiro, não temos influência, não temos posições, mas aquilo que nós temos é o essencial. Nós temos a palavra, nós temos o Senhor da palavra. E nós nos mantemos fiéis ao Senhor. E João, nessa visão, nessa carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aquele que está falando com você não é qualquer pessoa. Aquele que está falando com você é o santo. Aquele que nós acabamos de cantar aqui, santo. O verdadeiro. O único. Aquele que tem a chave. Aquele que tem o domínio em suas mãos. Aquele que tem o controle nas suas mãos. Aquele que tem autoridade nas suas mãos. Ele diz: aquele que abre e ninguém pode fechar. Aquele que fecha e ninguém pode abrir. O que João está falando aqui é acerca do poder desse Deus. Ele está dizendo: olha, aquele caminho que Deus abre, ninguém pode impedir ele de abrir esse caminho. Aquela rota que Deus abre, ninguém é capaz de fechar essa rota. Na mesma medida, aquilo que Deus bloqueia, aquilo que Deus diz não, ninguém tem autoridade de mudar e dizer sim. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus decreta, ninguém tem autoridade para falar o contrário. Não existe uma lei que nós possamos criar para cair aquilo que Deus falou. Deus ele tem a autoridade final. Deus ele tem a palavra final. Aquilo que Deus declara a meu respeito, aquilo que Deus declara a seu respeito, ele tem a palavra final.
Quando nós recebemos uma palavra vindo do próprio Deus, nós podemos ter a certeza de que vai se cumprir, porque Ele decretou e ponto final. Pode se levantar quem quer se levantar. Pode o inferno fazer pirraça e não querer. Mas se Deus ele disse sim, é sim. Na mesma medida, se Deus disse não, é não. Ele tem todo o poder. E esse Deus que tem todo o poder, Ele fala para a igreja: eu conheço as suas obras. Eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele disse aquilo no início, que aquilo que Ele abre ninguém fecha, aquilo que Ele fecha ninguém abre, para mostrar o poder dele, para depois falar para a igreja: olha, agora vocês sabem que se eu abrir alguma coisa ninguém pode fechar, eu estou falando para vocês que eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. E se eu estou dizendo que eu coloquei essa porta aberta, é porque ninguém vai ser capaz de fechar essa porta. Ninguém vai ser capaz de agir contrário àquilo que eu já determinei. Eu tenho colocado diante de você uma oportunidade. A porta aberta significa oportunidade. Deus tem colocado oportunidades diante de você, meu irmão, minha irmã. Deus tem colocado diversas chances diante de você. A oportunidade maior que nós aproveitamos dessa porta aberta foi a porta da salvação. Ele abriu uma porta de salvação. No dia que nós levantamos as nossas mãos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, essa foi a primeira porta que nós aproveitamos. Mas ainda existe a porta aberta diante de nós. Existem, melhor dizendo, portas abertas diante de nós. Aquilo que Deus fez, a salvação que Deus proporcionou para nós, ela vem dentro de um pacote. O pacote de salvação não é só ser salvo e acabou. Dentro do pacote de salvação existem os milagres. Existe a libertação. Existe a cura. Existe a prosperidade. Quando nós abraçamos o Evangelho de Cristo, quando o próprio João escreveu que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância, essa vida abundante em Cristo Jesus é nós desfrutarmos aqui ainda nessa terra uma sombra daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Nós podemos viver ainda nessa terra um pouco daquilo que nós vamos viver na eternidade. Nós estamos aqui nessa terra não só para sofrer, não para sofrer, que nós dizemos. Nós estamos aqui nessa terra não só para vivermos um dia de cada vez. Nós temos direito, pela palavra, de também comermos o melhor dessa terra. E o comer o melhor dessa terra é uma oportunidade que Deus nos dá. E aqui eu não estou falando que você vai comer picanha todo dia, você vai comer caviar, vai comer sushi, para quem gosta. Eu não estou falando isso. Eu não estou te vendendo uma ilusão aqui. Eu te trago para a realidade. A realidade não é que você vai ser rico, abastado, ter helicóptero, sua fortuna vai ser maior do que do Cristiano Ronaldo. Estou te trazendo para uma realidade de evangelho, onde Deus ele nos prometeu. Não uma vida na média, mas também uma vida acima da média. Deus ele tem colocado uma porta diante de nós. Uma porta onde
no momento que nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele mostra que vale a pena ser fiel a esse Deus. Ele abriu a porta da salvação. A porta da misericórdia ainda continua aberta para que outros também venham a se encontrar com Cristo Jesus. E à medida que nós vamos crescendo na fé, Deus ele vai abrindo outras portas para que nós possamos acessar coisas maiores nele. Para que nós possamos acessar uma intimidade maior com Ele. Para que nós possamos acessar realidades maiores nele. Para que nós possamos acessar o conhecimento que vem somente dele. E ninguém pode fechar. Ninguém pode pedir. Ele continua: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você foi fiel. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, aqueles que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Deus está dizendo: olha, eu sei que você é fraco, eu sei que você é pobre, eu sei que você não tem influência, eu sei que você não é abastado, mas pelo fato de você ter guardado a fé, eu vou fazer com que aqueles que duvidaram da sua fé, eu vou fazer com que aqueles que zombaram da sua fé, eu vou fazer com que aqueles que denegriram a sua imagem, vou fazer com que eles reconheçam o meu amor para você. Vou fazer com que eles se prostrem. E aqui o se prostrar, aí você diz: nossa, olha, vou se prostrar aos meus pés. Então a música lá, Sabor de Mel, tinha razão. Esse se prostrar é um sentido de se prostrar em reconhecimento à autoridade do Senhor. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Eles vão se prostrar em reconhecimento ao Senhor. Saber que Ele nos ama. Saber que Ele nos guarda. Saber que Ele nos guia. Que Ele nos sustenta. Que Ele é o nosso provedor. E continua: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui ele está falando: olha, vai piorar. Está ruim? Tiririca mentiu. Tiririca falou: ó, pior que está, não fica. Fica assim. Vai ficar. Mas não tenha medo. Quando piorar, eu vou te guardar. Aleluia, Deus. Assim como ele fez com o povo de Israel no Egito. Quanto mais piorava, mais Deus guardava o povo. Quanto mais opressão por parte do Egito vinha, mais o povo ficava mais forte. No momento que vieram as pragas, o povo de Deus permanecia seguro. Porque Deus estava com eles. Porque Deus ele permanece guardando aqueles que são fiéis. Vai piorar. Mas você tem Deus. Você tem aquele que é a sua segurança. Você tem aquele que faz com que os seus pés não vacilem. Você tem aquele que no momento que ninguém está entendendo nada, recebendo nada, você vai estar recebendo. Porque vem dele. Nem que venha o maná do céu. Nem que os corvos tragam o seu alimento. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só sei do resultado. O resultado é a providência.
O resultado é a provisão. O resultado é o cuidado. Como que vai ser? Não sei. Deus ele fez de um jeito com uma pessoa. Vai fazer de um outro jeito com você. Vai fazer de um outro jeito comigo. Mas no final todos nós vamos ser assistidos e sustentados por Ele. Por quê? Porque nós permanecemos fiéis a esse Deus. Nós não negociamos a nossa fé. E Ele diz: venho sem demora. Diante de tudo que nós passamos, diante de tudo que nós fazemos, o que nós jamais podemos perder de vista é que Jesus vem. Venho sem demora. Ah, Maria, está falando isso desde mais de 2000 anos. O que são 2000 anos para aquele que é eterno? Enquanto nós estamos aqui, nós permanecemos fiéis. Venho sem demora. Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos aqui nesse tempo para preparar esse caminho para a volta de Cristo. E como nós preparamos esse caminho? Aproveitando a porta que foi aberta. E uma das portas que foram abertas é a porta do anunciar o Evangelho. A porta do cuidar das pessoas. A porta do anunciar as boas novas da salvação. E o centro da nossa mensagem é que Cristo é o Senhor e Ele vem sem demora. As pessoas colocam suas expectativas em diversas coisas, colocam sua fé em diversas coisas, em outros deuses, em ídolos, mas a nossa esperança, a nossa fé, ela estando baseada em Cristo Jesus, é o único lugar que nós temos de segurança. Nossa fé estando no Maomé, nossa fé não está firme. A nossa fé baseada no Buda não está firme. A nossa fé baseada no Bafomé, quem é esse? Depois vocês pesquisam lá. Não está segura. A nossa fé firmada lá no Deus do mestre Joanã lá, não está segura. A nossa fé é nos ídolos, São Pedro, São Jorge, São João. Até bugou minha cabeça aqui, tem um monte. Não está segura. A nossa fé só está segura quando nós estamos em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou ateu. Eu sou ateu, não acredito em nada disso. Eu só confio em mim mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. A sua fé é baseada em você mesmo, você também não está seguro. A nossa segurança, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Está no grande Deus. Já dizia a canção, a nossa fé, nossa fé e esperança está no grande Deus. No Deus, o grande Deus. Se não for isso aí, é algo assim. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem? Não tenho carro, não tenho casa. Quem pegou a referência, pegou. Não é disso que ele está falando. Não, tem lá na minha conta bancária, na poupança da Caixa, lá, alguns centavos para deixar de herança. Ah, não, tem uma terrinha, tem um boizinho. Ele não está falando de impostos, não está falando de bens. Ele está falando da fé em Cristo. Aquilo que você tem de mais valor é a fé em Cristo.
pode tirar tudo de nós, mas a fé em Cristo, ninguém pode tirar. Aquilo que eu creio, ninguém pode me tirar. Vai aparecer aí amanhã, aí, ó, 6 horas da manhã, a Polícia Federal batendo em casa. Ó, você falou mal do Alexandre de Moraes, está preso. 50 anos de prisão. E mais multa. E a multa é todos os seus bens. Pode tirar tudo isso aí. Mas não vai tirar a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Guarde aquilo que você tem. Mesmo que venha uma aflição de tal modo que você possa perder tudo, mesmo que você venha uma aflição sobre a sua vida como parecida como a de Jó, guarde aquilo que você tem. Guarde a sua fé, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome aquilo que realmente importa, para que ninguém tome o seu galardão, para que ninguém roube a sua recompensa. O apóstolo Paulo diz, faz a comparação com os atletas, ele diz, olha, eles competem, eles se preparam, eles competem, eles dão tudo de si para conquistar uma coroa corruptível. E coroa corruptível, que naquele tempo não tinha medalha. Naquele tempo, depois, os vencedores lá recebiam uma coroa de louro, aquele que era o prêmio. E daqui a um tempo, a coroa não existia mais. A coroa secava e acabou. Você se preparou lá, fez as paradas todas, competiu, Deus se esforçou, ganhou, botaram a folhinha lá na sua cabeça e daqui a alguns meses já secou tudo e foi embora. O apóstolo Paulo fala, eles competem, eles se preparam, eles dão tudo de si para conquistar uma coroa corruptível. Mas nós estamos nessa jornada para conquistar uma coroa que é eterna. Guarda o que você tem para que você não perca essa coroa que é eterna. Nós não estamos correndo, competindo entre nós. A diferença de nós para os atletas, que nós não estamos competindo entre nós. E no final, todo mundo que passar e chegar vai receber a mesma coroa, uma coroa eterna. Todos nós vamos receber uma mesma premiação, onde todos serão destaque. De vez que eu fico pensando assim, imaginando as coisas, eu imagino no dia que a igreja triunfar, a gente vai estar chegando no céu e os anjos, os seres celestiais vão estar todos aplaudindo, no sinal de reconhecimento. Vocês conseguiram, vocês perseveraram. Nós estamos aqui aplaudindo em reconhecimento que apesar de tudo vocês chegaram. E agora vocês são para a eternidade juntamente conosco. Eu fico pensando nisso lá, eu fico, caramba, nós vimos no céu lá, a gente chegando, está lá Jesus de pé no trono, Deus, os anjos, geral lá, fazendo festa, porque nós vencemos, porque ninguém roubou a nossa coroa, porque nós guardamos a nossa fidelidade, a nossa fé no Senhor. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aí vem a promessa ao vencedor: farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o seu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa do Senhor. Você que guardou sua fé,
Você que não permitiu que roubasse a sua coroa. Você que se tornou um vencedor. Você vai ser a coluna no santuário do Senhor. Você vai ser base, você vai ser estrutura. Você vai ter sua importância. Numa construção, tira a coluna para ver o que acontece. Desaba. Se vier aqui um projeto para demolir aqui esse templo e resolverem, não, vamos demolir com explosivo. Eles não vão botar explosivo no telhado. Eles não vão botar explosivo na parede. Eles vão botar explosivo nas colunas que sustentam. Uma vez que as colunas são destruídas, todo o templo ele vai ruir. Me lembro que a gente fez, na época de exército, na Ciesp, a gente fez uma patrulha que a missão era destruir uma ponte. A missão era destruir uma ponte. E aí, preparando para a missão, aquela coisa toda, e eu fui designado lá para ser parte ali da equipe de destruição. E a equipe de destruição consistia que era a equipe que ia cumprir a missão principal. E lá fizemos uma patrulha, saímos, cada um fazendo o que tinha que fazer e tal. Chegou a nossa vez, agora está tudo livre, a ponte está lá, os inimigos estão controlados, temos que destruir a ponte. E a gente foi lá, colocamos explosivos, TNT, botamos TNT lá, os petardinhos lá, colocamos, prendemos tudo, colocamos o cordel detonante, a espoleta, para iniciar a explosão. Aí, pessoal, pô, é de brincadeira. Daqui a pouco ele vai mandar tirar. Só do instrutor de braço cruzado. E aí? O explosivo não vai explodir sozinho, não. Tá bom? Acendemos lá o cordel detonante. O negócio foi. Eu falei, rapaz, ele vai deixar explodir mesmo. Não faltava pouco tempo lá, ele tá bom, não tira daí, está considerado, tira explosivo, não. Que era a ponte de verdade ali, que aqui em Areias, eu acho. Imagina, explode uma ponte em Areias ali, acabou a cidade. Mas colocou explosivo aonde? Colocamos no asfalto? Não. Colocamos na coluna que sustentava. Uma vez derrubada a coluna, acabou a ponte. Ele diz, vocês vão ser coluna no santuário do meu Deus. Vocês vão ser aqueles que sustentam, aqueles que dão força. Porque vocês foram fiéis. Porque vocês foram testados e não negaram fogo. Por conta disso, eu posso confiar a vocês, a posição de ser aqueles que sustentam. Porque vocês são filhos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à igreja de Cristo. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Senhor tem falado nesses últimos dias. O escritor de Hebreus diz, olha, antigamente Deus falou através dos profetas. Nesses últimos dias, Ele tem falado através do Filho. O Filho não está mais aqui fisicamente, mas Ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que fala aos nossos corações. A voz de Deus nesse tempo é a ação do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus que são guiados por esse Espírito e falam inspirados por esse Espírito, com base nas Escrituras, acerca da vontade do Senhor. Ele vem sem demora. Ele fala para mim e para você nesse tempo, guarde sua fé.
Aproveite a porta que está aberta e viva com intensidade o propósito, o chamado, o ministério. Viva com intensidade, porque o tempo, o relógio está correndo. Viva com intensidade, porque Cristo está às portas. Viva com intensidade, porque os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros, e Deus está chamando os ceifeiros para essa última colheita. E quando Deus ele olha do céu na procura dos ceifeiros, Ele olha para você. Ele olha para mim. Ele olha para a sua igreja. Quando a criação espera algo vindo da parte de Deus, ela olha para mim, ela olha para você. Romanos, lá em Romanos diz que a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos filhos. E eles esperam pela nossa manifestação. Eles esperam pelo nosso movimento. Eles esperam para que nós coloquemos para fora aquilo que nós temos dentro de nós. Aí eu lembro, toda vez que eu penso nisso, eu lembro da minha infância, que eu assistia os Ursinhos Carinhosos. E lá os Ursinhos Carinhosos, cada um tinha um negocinho já na barriga, lá, um coração, uma florzinha, sei lá, cada um tinha uma coisa. E na hora de vencer lá o coração gelado, a Laurinha, coração gelado, tinha um outro lá que eu não lembro o nome dele. O que eles faziam? Eles se juntavam lá e contavam, faziam contagem regressiva e soltavam da barriguinha deles lá o coraçãozinho, o arco-íris, o leãozinho, sei lá, não lembro mais o que tinha. Por que eles soltavam ali na barriga deles? Porque era algo que eles tinham, eles davam aquilo que eles tinham para triunfar sobre o mal. Eles davam aquilo que já estava neles, manifestavam aquilo que estava neles. Da mesma forma, nós temos algo dentro de nós. Eu lembro dos Ursinhos Carinhosos por quê? Porque eles manifestavam aquilo que estava neles. E Deus e a criação esperam que nós também manifestemos aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós já recebemos. É você fazer a sua contagem regressiva aí. E colocar para fora aquilo que você tem. Você tem o Espírito Santo. Você tem o amor de Deus. Você tem a autoridade que foi dada dos céus. Você tem o poder dos poderes. Ele vem sem demora. Ele espera que você se manifeste. Ele espera você se levantar. Eis que eu peço nessa hora, fique em pé, se levante. Vamos orar. Nós temos uma semana, mais uma semana à nossa frente. E uma coisa que está às portas é o aniversário de Resende, de Zapicó. Ali é a chance de ouro, de nós manifestarmos Cristo. Enquanto a galera lá está na expectativa de ver Glória Groove, Raça Negra, o cara do Orochi, é isso que eu estou tentando lembrar, o Orochi, o mais leve de todos. E por aí vai. Deus está nos dá uma chance de quê? De curtir lá também? Não. Ele nos dá a chance de manifestarmos isso que está dentro de nós. Deus ele nos dá a chance de no momento de alguém nos abordar e falar: você vai lá no Orochi? Eu falei: não vou não. Não, por que você não vai?
É a chance de hoje. Você falar de Jesus na cabeça dos pés. Você vai lá no Raça Negra, Raça Negra tem também. Vai lá no Raça Negra. Meu irmão, quem gostava do Raça Negra é só aquele menininho lá do Silvio Santos lá. Que chorou. Tá chorando? Tá fingindo? Tô fingindo. É a chance dessa manifestação. Portas abertas. Deus tem falado, olha, eu tenho colocado uma porta aberta diante de você. Olha a porta gigante aberta. E eu falo que minha casa é quase camarote. Escuto tudo lá de casa. Não consigo ver, mas consigo ouvir. Alguns anos atrás eu estava lá. Era um daqueles. Na época as bandas que eu curtia lá era banda Eva. Só para contrariar. Molejo. Não lembro mais. Vini. Graças a Deus Jesus me libertou. Tomar, não fico lá mais, não perco meu tempo mais nisso. Mas em determinados momentos Deus me levou àquele lugar para falar dele. Conforme diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O local onde muitas das vezes eu fui lá para o crime, para pecar, para mergulhar na lama do pecado, depois Deus me levou de volta para aquele mesmo lugar, para falar da graça dele, do amor dele. E de novo a porta está aberta, Deus ansiando pela manifestação dos seus filhos. Deus ele coloca uma porta aberta diante de você nesse tempo, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando aqui de Zapicó, a exposição que está na minha cara. Mas você tem a sua realidade. Você tem a sua situação. Você tem aquilo que Deus designou que só você pode fazer. Você tem um local para alcançar que só você pode alcançar. Que só você conhece. É Deus falando para você nessa noite, a porta está aberta. A porta que eu abri e ninguém pode fechar. E como eu vou, só vai. No nome de quem? No nome de Cristo Jesus. Na autoridade dada por Ele. Na ousadia dada por Ele. E se perguntarem quem que eu sou filho de Deus. Não importa, mas você não tem título, não interessa título. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou na autoridade que Ele me deu. Eu vou pelo revestimento do Espírito Santo que está sobre mim. Feche seus olhos. Peça para Deus trazer a sua memória nessa hora. Aquele desafio que você sabe que só você tem. Aquele dilema que você sabe que Deus ele colocou, que é para você. Não é para mais ninguém. No momento que eu estava falando de portas abertas, peço para Deus trazer a sua memória aí uma porta que se abriu, que você pensou que era coisa da sua cabeça aí, você pensou que não era para você, mas agora o Espírito Santo está me inspirando para dizer que essa porta é a porta sua, foi aberta para você. Uma porta que ninguém pode fechar. Uma porta que foi aberta pelo próprio Deus. Deus Santo, no nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Assim como foi com a igreja de Filadélfia, Senhor. Uma igreja de pessoas comuns, de pessoas simples, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que não tinham posições nem grandes influências. Mas foi uma igreja que o Senhor observou
e diferente das demais, o Senhor não tinha nada contra, porque eles permaneceram fiéis. Da mesma maneira que foi qualquer igreja, Deus, eu clamo para que o Senhor olhe para nós nessa noite, para que o Senhor também olhe a fidelidade dos seus filhos. Assim como o Senhor abriu uma porta para aquela igreja, que nós também, ó Deus, aproveitemos a porta que está aberta diante de nós. E que continuemos, ó Deus, anunciando a porta principal. A porta principal que ainda está aberta, que é a porta da salvação. Que assim como nós entramos por essa porta um dia, nós sejamos, ó Deus, instrumentos para que outros também venham a entrar através dessa porta. E passe, ó Deus Santo, a viver, a trilhar, a caminhar esse caminho que o Senhor já tem preparado para nós. Esse caminho, ó Deus Santo, que nós já conhecemos e nós já estamos andando nele. Esse caminho que é verdade. Esse caminho que é a vida. Esse caminho que nos faz chegar no local seguro. Que no nome de Jesus, ó Deus Santo, nós não venhamos a perder aquilo que de fato importa, que é a nossa fé no Senhor. Que apesar do porvir, nós mantenhamos, ó Deus, no nosso coração acesa a chama viva da esperança do Senhor. Essa fé do tipo de Deus, essa fé inabalável. Que o Senhor nos leve para nossas casas sob o seu cuidado, sua proteção. Sejamos guiados pelo Teu Espírito durante toda essa semana, Pai Santo. Que o Senhor nos traga na próxima semana, com o nosso coração disposto a receber mais do Senhor, disposto a ouvir mais do Senhor. Estejamos dispostos, ó Deus, a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas com a comunidade. E que o Seu nome seja exaltado em todo o tempo. É o que nós oramos, ó Deus Santo. No nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz de Cristo Jesus. Que Ele te abençoe nessa noite.